Boa noite, estou voltando com a live que a anterior tinha caído, a live com o Dr. Adolfo. Vamos conversar sobre nutrição, saúde, medicina ortomolecular. Estou apresentando de novo, gente, porque essa aqui, se der tudo certo, vai ao ar. Eu vou fazer a apresentação toda de novo para ver se a gente segura aqui, tá bom? O Dr. Adolfo já chegou, vou convidá-lo, vou pedir para ele mesmo se apresentar. Vamos. A gente nem xingou ninguém. Não começamos a brincadeira, já derrubaram, gente. Carlinha, não deu tempo nem de xingar nada. Já derrubaram a gente. Então vou voltar à fita, pessoal. Então, meu nome é Adolfo Duarte, sou médico aqui pela Universidade Federal da Bahia, dedicado à prática ortomolecular integrativa. E eu estava comentando, Carlinha, que a prática integrativa e ortomolecular passam por umas confusões às vezes, porque fica parecendo que integrativa e ortomolecular é um conjunto de práticas esquisitas. Na verdade, não é nada disso, né? Ortomolecular é uma abordagem onde a gente busca entender melhor os processos bioquímicos, né, e fisiológicos e trabalhar junto com eles de uma forma muito mais preventiva e complementar, né? E a integrativa é a ideia de integrar as assistências, integrar as forças para promover uma assistência mais completa, né, para o nosso paciente. Na verdade, grande Julian, na verdade, nenhuma dessas abordagens, se a gente for pensar do ponto de vista conceitual, é nova, né? Isso é apenas fazer ter cuidado com a saúde, né? Isso. Então, é isso aí. Então, pronto, tô apresentado para não derrubarem a gente outra vez. Pois é. Não, o que eu acho muito legal, assim, na medicina ortomolecular, porque justamente como o senhor falou, que a gente acaba agregando tudo, né? Por exemplo, aquele médico que é para chamar de meu, que se eu tiver um problema hormonal, se eu tiver que fazer um ajuste hormonal, se eu tiver que fazer um ajuste na parte intestinal, estomacal e tudo, num médico só ele já consegue melhorar tudo isso e indicar, por exemplo, o melhor tipo de alimentação. Acho que é por isso que meio que confundem com o nutrólogo, né? Porque o É. nutrólogo tem muito essa parte também da parte hormonal, de indicar alimentação e tudo. Mas eu acho que o ortomolecular vai além, sabe? Vai muito além. Inclusive, toda a minha jornada de emagrecimento começou, acho que há uns 10 anos atrás. Eu fui numa ginecologista e eu vinha sangrando muito com miomas e tudo. E ela falou, ela chegou para mim, Carlinha, você tem que procurar um médico ortomolecular naquela época. Então foi a partir desse aconselhamento dela foi que eu conheci o mundo low carb e tudo e comecei a me cuidar de dentro para fora, porque Que até sorte, né, então, Carlinha? Que pois sorte. é, que sorte. Foi Deus que colocou aquela mulher na minha vida. A partir de então foi que eu entendi que os meus exames, mesmo dentro de uma normalidade no valor de referência, eu não estava nada saudável. Então não era nada da minha cabeça, como os médicos tradicionais diziam, não, isso é coisa da sua cabeça. Você tem que ir no psiquiatra, você tem que ir no psicólogo. E quando na verdade eu não estava nada bem. E graças a Deus já me encontrei. E essa nossa linha integrativa, que o povo chama, né? Eu acho muito legal. Sabe? Essa parte de ver um todo, ver o paciente como um todo, né? Para a partir daí ver qual incêndio primeiro apagar. Mais ou menos isso. bem, bem colocado. Carlinha, eu acho interessante porque não deixa de ser um resgate da medicina clássica, né? Você vê que você fala sobre um cuidado integral, sobre uma assistência plena. Isso é a abordagem do generalista. Enquanto os problemas forem dentro do âmbito geral, quem tem que cuidar é o generalista. O especialista é para cuidar de coisas específicas ou especiais, né? Então, eu sinto falta da gente retornar a esse tipo de posicionamento, né? E a gente sabe que em muito esse posicionamento se perdeu por causa da questão recebimento de plano de saúde, né? É outra questão para outro dia, isso é uma questão mais burocrática, não interessa muito a gente aqui agora, mas à medida que a gente vai trabalhando, a gente consegue melhorar essa abordagem, especialmente na combinação de trabalho com vocês,
com os psicólogos, com os educadores físicos, com os fisioterapeutas, com as enfermeiras e tal. É esse o ponto, sabe? Então, assim, também acho muito bacana, gosto demais e trabalho muito por amor, sabe? Eu dei muita sorte hoje em dia. O povo acha que eu trabalho, na verdade, eu estou me divertindo. Mas dá para perceber, sabia? Que se trabalha com amor, que gosta do que faz, a gente percebe quando o profissional gosta, achou o propósito mesmo. Você tinha falado, né, sobre os especialistas. Até para isso, o médico integral é importante, porque às vezes a pessoa não sabe o que tem, não sabe qual especialista buscar e já vem passando por vários especialistas que não estava precisando, na verdade, perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu saúde. E você indo num médico integrativo, que vai entender tudo, se você precisar de um especialista, com certeza ele vai indicar. A ideia é essa, e vai indicar alguém, Carlinha, que tenha uma consonância de pensamento. Importantíssimo. Porque, veja, nós temos dentro da integrativa e dentro da ortomolecular um monte de especialistas. Né? Um dos meus maiores professores médicos na área de ortomolecular é cardiologista. Né? Então, assim, isso torna tudo ainda mais rico, ainda mais completo. Né? E quando a gente tem essa rede de comunicação, como a gente tem com a rebelião, né? Aí já trazendo para o tema mais da carnívora, da cetogênica, do jejum, da paleo, né? É muito bom, porque a gente tem aquelas referências, sabe a quem recorrer, quem indicar, e isso faz com que toda a assistência fique muito mais completa, muito mais rica. E a gente se ajuda muito lá, né? Um pergunta uma coisa, um ajuda o que não sabe, o outro vai lá. É uma rede realmente assim incrível. Eu sou muito A grata ideia é por essa. fazer parte. Ô filho, eu também, olha, para mim foi um achado, sabe? E assim, foi alguma coisa que essa vida digital trouxe de bônus para nós, né? Encontrar essa agregação, agradeço sempre muito ao Altran, porque é o grande idealizador, né, desse clube, vamos chamar assim, porque não, né? Dessa tribo, né? E, poxa, eu acredito, Carlinha, que graças a isso nós já tenhamos ajudado alguns milhares de pessoas a ter uma vida mais saudável por iniciativa própria. Quer seja da forma apenas inspirativa, né? Quer seja da forma de informação. Então, assim, eu valorizo demais essa agregação entre todos nós, acho fantástico e realmente eu me sinto muito grato também pela oportunidade, sabe? Então, isso é muito legal. Também acho. Vamos começar com os nossos. Você manda, filha, você Eu mando, manda, diga aí. Eu sou apenas um XY, eu não mando em nada. Pois vamos lá. Um dos assuntos que eu estava querendo conversar aqui na live é que foi um questionamento que me foi feito que eu achei muito interessante, na verdade. A gente gosta muito de falar assim do ponto de vista ancestral, de buscar sempre, né, o que os nossos ancestrais comiam, como era toda essa parte. E como a gente é bem do viés low carb, cetogênico, né? Tapioca, cuscuz, são coisas que a gente geralmente pede para evitar por conta do carboidrato. Hoje, no geral, a população tem uma resistência à insulina, e isso não foi nem às vezes por conta da tapioca ou do cuscuz, foi do industrializado, mas né, por um tempo talvez seja interessante evitar. Então, o que me Era muito bom questionaram. se pudesse evitar para sempre, era melhor ainda, mas vá, continue. Pois é. Mas Não aí precisa, foi mas. questionado. O que me foi questionado foi justamente isso. Já que na paleo, né, existia um consumo de raízes, né, pode-se consumir raízes e tudo, e a tapioca é a farinha da mandioca, né? Então, por que que tem essa... Qual Carlinha, seria uma que pergunta resposta? preciosa. Primeiro eu vou dizer o seguinte, olha só, quando a gente fala, por exemplo, da tapioca e do cuscuz, né? Na verdade, se a gente espremer, Carlinha, a gente está queixando do índice glicêmico. Esse é o grande ponto. Eu vejo o pessoal discutir muito o que é mais importante, índice glicêmico ou carga glicêmica e tal. E, pessoal, para o que nós discutimos em termos de pico insulínico, o mais importante é o índice. Falando em pico insulínico, especificamente, tá bom? Que é o que vai desordenar a sinalização insulínica, levando à resistência insulínica. Então, assim, quando eu vou para tapioca especificamente, tem uma correçãozinha a fazer, Carlinha. Ela não é a farinha da mandioca.
ela é o sólido residual do lavado da mandioca triturada. Então, veja só, aquela aguaceira que saiu ali, na trituração daquela matéria, aquilo ali vai secar e o que sobrou daquilo ali é tapioca. É uma goma. A gente usa aqui na Bahia para fazer a raia, né? Que para quem não sabe, pipa. Pipa aqui chama raia, né? Então a gente aí também, né? Então a gente faz uma gominha com aquilo, uma colinha para poder colar a raia, colar a pipa. Então aquilo é só uma cola. Feita de quê? Fundamentalmente, olha, Carlinha, eu escrevi um artigo sobre isso em 2011. Ai, que Então já me interessante. jogam pedra sobre isso desde lá. É um amido chamado amilopectina alfa 1. Essa amilopectina alfa 1, ela tem uma digestibilidade extremamente rápida. Então, o que isso significa, pessoal? Pensem assim, ó, é uma cadeia de glicoses, várias glicoses, um cordãozinho, vamos para ilustrar, um cordãozinho de glicoses, mas que são quebradinhas muito rápido. Se elas são quebradas muito rápido, absorvidas muito rápido, o índice glicêmico então é alto. Altíssimo. Qual é o índice glicêmico do pão branco? A gente coloca ali como padrão entre 98 e 100, dependendo de que tabela você esteja olhando, né? A tapioca é 116. Então, assim, a tapioca é alguma coisa que vai fazer com que sua glicemia suba muito rápido. E aí eu pergunto, para que você quer que sua glicemia suba rápido? Pessoal, a rigor, para nada praticamente nunca, nem antes do treino, tá? Isso é lenda. Porque durante o treino você não está usando fundamentalmente glicose sanguínea, você está usando glicose do glicogênio. Então, assim, não existe justificativa prática para eu dizer que isso seja vantajoso. Eu não estou dizendo, Carlinha, que não possa. Eu não estou dizendo que é proibido. Eu não estou dizendo, meu Deus, ele é anti-tapioca, ele vai fazer a Associação Internacional contra a Tapioca do Universo. Não. Mas, pensando num processo de dieta, num processo de resgate de saúde, que envolva um trabalho de controle e qualificação de carboidrato, que eu gosto de falar assim, viu, Carlinha? Porque fica chique as coisas que a gente faz. Controle qualitativo e quantitativo de carboidratos. Vou copiar. Não, pode usar, tá livre. A tapioca, ela não tem coisas boas a acrescentar. Entende? Ah, Adolfo, mas é gostoso. Sim, eu sei, gente, tem um monte de coisa gostosa que não presta. É exatamente isso. É você consumir com a consciência de que não é o produto saudável como as pessoas pregam, por não ter glúten, que está liberado e tudo, né? É essa a questão que eu acho interessante. O conhecimento, a gente roda, roda, roda e volta sempre para o conhecimento. Tudo isso aí que o doutor Adolfo falou, gente, sobre a tapioca. Então, a tapioca não é simplesmente a farinha da mandioca. Não é, tem muito Não mais é. coisa. O pico de insulina que dá é prejudicial, é inflamatório, até para quem é saudável, até para quem já tem muito músculo. O pessoal diz: não, a pessoa que tem muito músculo tem carta branca para comer. Não é bem assim também. Carlinha, você falou de uma coisa tão importante agora, filha. Porque você vê, né? A impressão de saúde às vezes não reflete a saúde real. É. Então, eu vejo muitos pacientes chegam para mim aparentemente muito bem, mas que quando a gente vai esmiuçar na investigação, a gente vê que de bem não tem nada ali. Então, isso é muito importante, porque é um engano, Uhum. sabe? E essa ideia mesmo de quem tem muito músculo tem carta branca, você falou, eu ouço alguns colegas falando isso, e pessoal, infelizmente não é verdade, e eu adoraria que fosse. Seria ótimo se fosse verdade, pessoal. Não pensem que eu, a Carlinha, ou a Juliana, ou o Cobra, ou o Altran, que a gente é do contra. Não é isso, não. Seria ótimo se fosse verdade. Eu ia malhar um bocado, comer um monte de pão, tava tudo certo. Só que não é. Porque tem uma coisa, Carlinha, que eu insisto com o pessoal, que é o seguinte: a turma ainda se pega muito a volumes alimentares, tá? Eu falo, gente, a questão não são os volumes. A questão é o significado que aquele alimento vai ter para o teu metabolismo. É que sinalizações ele vai ativar quando ele entrar. Porque o nosso corpo, pessoal, ele não é um calorímetro. Entendam, o seu corpo está nem aí para nada de calorias. Esquece essa bobagem, pelo amor de Deus. Seu corpo olha para as moléculas que ele vai absorver dos alimentos por função. Então, aquelas coisas chegam ali, começam a
acionar mecanismos de acordo com o que é que está chegando. Seu corpo não olha assim e fala, olha 4 calorias, olha 9 calorias. Não, ele não está nem aí para isso. Até a relação energética molecular do nosso corpo, pessoal, é uma relação muito mais plástica do que energética. Também é tema para outro dia. Mas o que eu quero dizer? Entendam, o alimento pode ter um significado, a licença poética agora, Carlinha, pode ter um significado extremamente negativo para o seu metabolismo. Então, é importante entender que, como Carlinha colocou, picos insulínicos, né? Uma tapioca, por exemplo, vai promover isso. Né? E só um detalhe, viu, Carlinha? Aí o pessoal faz assim, não, mas eu vou misturar a tapioca com ovo e com carne seca, porque vai reduzir o índice glicêmico. Pessoal, infelizmente, isso também não funciona dessa forma. A única coisa que pode ajudar a reduzir o índice glicêmico é a ordem com que você come as coisas. Então, se você comer primeiro os alimentos de mais difícil digestibilidade, tipo a gordura e a proteína, e depois jogar um alimento de índice glicêmico mais alto, vai realmente tender a ficar mais baixo. Mas mesmo isso é arriscado, e dependendo do tempo que você aplique e de como esteja o seu processo digestivo, pode não funcionar, então não recomendo. Exatamente. Não é tão simples quanto parece. O Henrique também gosta muito de dizer isso. Não tem uma explicação simples para uma coisa tão complexa como essa. As pessoas ficam querendo buscar explicações muito simples. Porque, assim, a gordura e a proteína sendo consumidas antes poderia baixar, né, a velocidade. Mas mesmo assim, como você falou, se a pessoa não tiver uma boa digestão, se a pessoa estiver fazendo uma estratégia alimentar para emagrecer, aí ela consome gordura, que é muito calórica, proteína, que é muito calórica, e ainda vai comer a tapioca também. Aí, por mais que calorias não sejam importantes, ela tem também um certo nível Ela de está hiperalimentando, né, Carlinha? Ela está hiperalimentando. Exatamente. Hiperalimentar nunca é bom. Hiperalimentar nunca é bom, né? Tudo tem que ter justa medida, né, filha? Tudo tem que ter justa medida. Mas então é isso. Então, sobre a tapioca, Carlinhos, o que eu digo é isso. Ela não é um bom substituto sob o aspecto dos picos glicêmicos e da questão do índice. Ah, mas eu vou substituir porque eu não tolero as frações do glúten. Tá bom, ela não tem frações de glúten. Sob esse aspecto, ela serve? Em tese, sim. Mas a grande pergunta é: existe vantagem em escolher entre os dois? Será que o melhor não era não comer nenhum dos dois e comer uma batata doce ou um inhame? Isso. O alimento na íntegra, né? O alimento na totalidade dele. Exato. Então, eu gosto de lembrar disso, sabe, Carlinha? Porque eu noto uma ansiedade interessante, que é essa ansiedade pelas substituições. Porque nós temos uma prática alimentar bem ruim, que a gente aprendeu desde pequeno e que ninguém teve culpa disso. Isso foi um processo histórico, que também é outra questão. A gente chega agora e começa a querer sair dessa lama e vir para um caminho melhor. É normal que a gente tente substituir coisas, né? Ah, mas eu sempre faço isso, o que eu vou botar no lugar disso? Só que aí que vem um grande barato. É você perceber que às vezes não precisa botar nada no lugar. Exato. Porque até a quantidade de refeições que a gente aprendeu por dia tá errado. Sabe? Então eu vejo uma coisa, Carlinhos, tava conversando isso ontem, eu não sei, eu não lembro se foi ontem com a Juliana na live, mas assim, quando eu era criança, os lanches não eram estabelecidos, não. Não sei se eu tô ficando velho demais, mas assim, essa coisa do lanche da manhã, o lanche da tarde, a ceia, isso não era assim uma coisa estabelecida, sabe, que dá aquelas 6 refeições no dia. No meu tempo era café da manhã, almoço e jantar. Que ainda era errado, mas assim, tinha, né? E errado entre aspas, tá, pessoal? Tô falando aqui se a gente fosse pensar no mundo ideal, mas assim, se você tiver com a Nutri fazendo seu desenho do seu cardápio, ela sabe o que está fazendo, ela tem uma estratégia e ela pode colocar quantas refeições ela quiser. Isso é outra situação, tá? Eu estou falando no sentido intuitivo geral. A gente teoricamente ficaria muito bem com 2 ou até com 1 refeição por dia. É desnecessário uma quantidade de refeições, né? Assim, 6. Já vi 7, 8. Carlinha, para uma condição normal é desnecessário, e tem uma coisa que eu gosto de lembrar. O processo digestivo é extremamente
violento, agressivo e custoso para o organismo. Então, assim, será que é uma decisão interessante eu ficar ativando esse processo tão pesado várias vezes no dia? Né? Fica aí o questionamento para o pessoal refletir. Exatamente. E voltando para a questão da tapioca, que eu falei também do cuscuz, né? Que foi outro questionamento que eu achei muito bom. O cuscuz seria o cuscuz seria do milho. O milho é uma semente, né? A gente da Rebelião também fala muito sobre sementes e tudo. Então sempre me perguntam, Carlinha, o menos ruim, o menos pior, seria a tapioca ou o cuscuz? Porque O o cuscuz cuscuz disparado. O menos pior, cuscuz né? disparado, menos pior. E eu ainda acho Olha, mais gostoso. mas lógico, tapioca até gosta de nada, Carlinha. Pois Aquilo é, ali sai para preencher pois é. espaço. É para dar formato para as coisas, para É, amenizar sabor, né? Não, é, não dá para comparar. Você vê como são as coisas, né? Porque assim, cuscuz é um cereal, né? O milho. E os cereais têm essas proteínas do tipo das que compõem o glúten, que todas são ruins, tá? De alguma maneira. Só que o milho tem um percentual bem pequenininho, como o arroz também, né? Então, assim, se eu for comparar, por exemplo, o milho com o trigo, ó, 1000 vezes melhor o milho, não tem nem comparação. E aí vem a questão, né? Poxa, mas o que que eu quero? Eu estou fugindo de quê? Ou eu estou atrás de quê? Se eu estiver fugindo de índice glicêmico, entre o milho e a tapioca, ainda o milho. Mas ainda melhor, ainda nenhum dos dois, né? E se eu estiver fugindo de proteínas que têm esse problema, né, no processo digestivo, gerando formas, entre aspas, nocivas, que estão nos cereais, aí realmente entre o milho e o trigo, ou o milho e a aveia, muito melhor o milho. Então, o milho é a coisa, viu, Carlinha, que ele acaba ficando naquela posição limítrofe, sabe? Que dá para a gente usar para algumas situações. É claro, nem todo paciente vai ficar carnívoro exclusivo, nem todo paciente vai estar cetogênico o tempo inteiro. Aí entram as estratégias que vocês da nutrição determinam, né? E assim a gente toca o barco. Mas é muito bom ter esses conhecimentos e entendimentos para justamente pensar, pô, então vale a pena ou não? Eu acho que essa é a grande pergunta, sabe? Vale a é, pena ou não? vale a pena. Eu tô com tanta vontade assim de comer o cuscuz, né? Que eu incluo ele aqui na minha. Porque assim, em relação ao milho ainda, que é exatamente como você falou, tá ali bem no meio. Porque eu imagino assim, você comendo o milho na íntegra, o alimento mesmo, eu já acho pior do que o cuscuz. Porque ele é como se ele tivesse o grão ainda ali. E quando a gente faz cocô, a gente vê isso nitidamente. Porque se você não mastigar cada grãozinho, vai sair alguns inteiros. Ô, Exatamente. conversa feia. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Então, o cuscuz é um dos poucos alimentos assim que, se comparado com a matriz alimentar do grão mesmo, né? Sim, o Seria original. menos ruim. É um ponto de vista interessante, você vê. E também eu diria que é mais prático, mais fácil, né? E aqui para nós no Nordeste é muito comum, né? É muito Então, comum. muito comum. É aquela coisa também, né, Carlinha? Qual é a escolha que a gente quer fazer? Então, o paciente quer buscar o quê? Né? Ele quer buscar um resgate de uma saúde perdida? Ele quer buscar uma melhoria de uma saúde que já é boa? Ele está apenas buscando algum tipo de emagrecimento? Né? O que ele está buscando? Então, isso vai fazer com que as respostas para essas perguntas sejam muito variadas. Uhum. Né? Então, eu gosto de lembrar uma coisa: assistências como a que a gente presta não tem como ser Tá, generalizadas. é. Não dá. É tudo muito personalizado. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou com 77 horas de jejum aqui, tá? Conversando aqui com você em paz, tranquilo, bem, rindo, brincando, né? Tranquilo. Aí o paciente chega para mim e fala: Dolfo, mas como assim? Eu falo: calma, eu já estou fazendo isso há mais tempo. Estou trabalhando um protocolo novo que eu estou desenvolvendo com a Juliana e com o Altran, e que em breve a gente vai trazer isso para os pacientes que quiserem ter acesso. Mas é um processo. Uhum. Existe uma individualização,
para que eu possa executar esse processo e alcançar os benefícios que eu me proponho a alcançar, porque eu preciso disso. Não é todo mundo vamos fazer e pronto, acabou e vai ser assim, não. Tudo É, tem que ser personalizado, pessoal. até porque hoje em dia, na verdade, é muito difícil você se deparar com uma pessoa que tem uma boa flexibilidade metabólica. A gente vê muito no nosso grupo da rebelião ali, porque somos nós. Nós estamos. Todo mundo ali, jejum de 24 horas pra gente é uma coisa, né? É É fichinha, bobagem. 24 horas. É. Mas para uma pessoa que não consegue fazer as 12 horas de jejum, quando a gente fala que tá a 70 horas, parece uma coisa assim meio que de outro mundo. Pois é. Meu Você vê, a Deus. Juliana fez 40 40 dias. dias, pleníssima. Vou fazer uma live com ela, que eu tenho um monte de coisa para perguntar também, porque eu Ah, achei faz mesmo, que vai animal. ser bacana. 40 dias e assim, malhando musculação todos os dias praticamente. Eu acho que ela não malhou 1 ou 2 dias dos 40, né? Quem estava monitorando ela era eu. E, Aham. poxa, realmente, ela fez um trabalho sensacional e demonstrou, mais uma vez, porque ela não é a primeira pessoa a fazer isso, que é possível fazer, Isso né? mesmo. Volto a dizer, ela fez, ela teve os motivos dela. Quem quiser depois vai olhar a live da gente ontem, a gente estava explicando isso. Ela teve os motivos dela, ela teve os porquês que ela perseguiu isso aí. Não estamos dizendo para ninguém fazer isso, tá, pessoal? E ela É fez só para dar. acompanhada do E ela fez médico que nos acompanhada, fala. exatamente. Eu aqui acompanhei ela. E assim, isso foi um processo pessoal e próprio dela. Não quer dizer que qualquer um de vocês esteja nos assistindo, isso seja uma proposta para vocês. Pelo menos não no primeiro momento, né? Isso tem que ser avaliado com muito cuidado, individualizado. Isso mesmo. E sabe uma coisa que eu percebi nela? A pele dela melhorou, sabe? Assim, questão de colágeno. Eu, caramba, impressionante. Melhorou muito, ela É rejuvenesceu. impressionante. É impressionante, é Muito impressionante. legal. Olha, os efeitos que eu percebo que a gente atribui, né, Carlinha, aos processos de autofagia, eles são muito bons. Por que eu falo que a gente atribui? Porque, pessoal, na verdade, certezas sobre essas coisas a gente tem até poucas, tá? Nós temos certeza sobre a segurança, sobre como implementar, mas algumas coisas que ocorrem, principalmente coisas muito boas, às vezes a gente não sabe explicar direito, não, tá? O pessoal às vezes fala as coisas com muita certeza, Carlinhos, eu fico assim meio com o pé atrás, que eu falo, ó, isso é uma ideia que a gente acredita, que parece que é por aí, mas é certeza? Não, mas parece que é por aí. Então esse é um dos efeitos. Você vê que a pele dela melhorou muito. Muito. Ela mesmo falou sobre isso, o pessoal na live comentou, e porque ela faz alguns jejuns mais prolongados, inclusive, para aproveitar a autofagia para combater a flacidez. Porque ela perdeu muito peso lá no passado, né? Ela foi obesa, perdeu lá mais de 63 quilos sozinha. Uhum. Então, obviamente, fica a pele, né? E a gente sabe que pele não encurta de graça, né? Ou vai na Gillette, ou então tem que ter outra maneira, e uma delas, em teoria, em tese, é essa. A gente vê funcionar com muita gente, Muita gente, era né? isso que eu ia E comentar. Não foi só é, com ela que eu já vi. exatamente. Então a gente crê nisso, parece que é isso mesmo, tá bom? Eu também acredito que é isso, tá? É que a gente não tem aquele martelo para bater. Ó, é isso aqui, o mecanismo é É, esse. Pá, a gente não tem. Mas nos parece que é isso aí. é, exatamente. E voltando ainda para essa parte dos grãos, né? Porque a gente gosta de falar de grão. Já fui questionada também quando eu falo feijão. O povo gosta de feijão, né? Grão em geral, a população gosta do O tal pessoal do grão. gosta. Aí eu não lembro se foi o Henrique que falou, né? Que as sementes são como se fossem os bebês das plantas, né? Então as plantas tendem a dar uma proteção maior para as sementes, que são os antinutrientes. Por que faria tão mal a gente? Por conta desses antinutrientes. Então, quando eu tentei usar esse argumento com algumas pessoas, me rebateram, tipo, mas o ovo também é o filhote da galinha lá e não dá tanto assim, por quê? Aí eu vou, bom questionamento, vou Pergunta debater isso com o doutor Adão. sensacional. Sabe por que é diferente? Porque a galinha é um dinossaurinho que defende o ovo dela. Ela tem bico, ela tem garra, ela tem números, né? Quantidade, mais de uma. Então ela tem como fazer isso através do movimento, do ataque, da defesa, da percepção, da visão, da audição.
A planta não. A planta Então, está enterrada, a raiz dela ela não se mexe, então não tem como ela é, defender os filhotes. não tem como. A Na não verdade, ser com os pessoal, antinutrientes, né? é a única maneira que, ao longo do tempo, ela conseguiu desenvolver através do processo evolutivo e sobreviver. Uhum. Isso fez um processo de seleção que fez com que alguns predadores que tentaram se alimentar dessas plantas desistissem e elas pudessem se reproduzir. Então, essa comparação ela é uma comparação bem. É uma comparação bem escrota, viu, Carlinhos? E até Pessoal, porque também a gente não come a casca do ovo. A gente exatamente. mexe Tem quem como. coma, né? Mas assim, Uma coisa teoricamente não. indicada. Mas olha, você vê, é, os antinutrientes nas plantas são essa defesa, na ausência de garras, de presas, de braços, né, de caudas, para que quem ousar comer aquilo tenha problemas. Né? Antinutrientes que, inclusive, muitas vezes, eles são venenos. Né? E que fazem com que a gente precise, Carlinha, processar muito esse elemento para que ele se torne comestível. O que eu quero dizer com isso? Você vai ver alguém comer feijão cru? Se vir, só vai ver uma vez. É, Porque depois não vai poder comer mais nada porque morre. Ou pelo menos ele vai passar muito mal. Feijão preto ralado dá para usar para matar rato. isso que eu ia dizer. É usado como veneno. Justamente. Usado com veneno. Bota na pelanquinha, né? Que rato, pessoal, rato de galpão, ele come pelanca, não come queijo. Isso é coisa de desenho animado. Então, assim, pega umas carnes velhas ali, bota ali o feijão preto moído, raladinho, que é o gato vai pros cambal, estufa e morre. Então, assim, os feijões, em geral, eles têm os seus antinutrientes e os seus venenos. Então, a gente vai fazer um feijão, Carlinha, eu mesmo faço molho e remolho com ele na geladeira. E Sabe? Então, ainda assim, causa. Eu também, quando eu faço lá em casa, boto molho, remolho. Às vezes eu germino um pouquinho, mas ainda pro meu filho faz muito mal. Ele não consegue tolerar feijão. não tem gente que não tolera de jeito nenhum. E aí eu falo, ah, mas o feijão, eu comi feijão a vida inteira. Gente, eu comi feijão minha a infância e adolescência inteira. Durante épocas que era todos os dias, sem exceção. Isso acontece porque o nosso organismo é extremamente resistente. Isso. Isso qualifica o feijão como alimento para nós do ponto de vista de otimização? Não. Possibilidade não é otimização. É importante, Carlinhos, a gente fazer essa distinção. Eu posso comer aquilo? Posso. Mas é ótimo que eu coma aquilo? Não. Quando a gente fala dessas coisas, Carlinhos, eu gosto de fazer essa distinção pelo seguinte: é muito comum, o pessoal tem essa mania de dizer assim, vocês são contra isso, vocês são a favor daquilo. É, E não é. É comum demais isso, né? E é. não é, pessoal. Na verdade, a gente traz para vocês algumas informações que têm relação, por exemplo, com o ideal. E aí depois pode colocar o que tem relação com o possível, né? E às vezes pode ficar parecendo que a gente está sendo radical, né, Carlinhos? É. Radical, coisas desse tipo, mas não é, é porque a gente está querendo trazer para vocês o que é ótimo, é só isso. Exatamente. E sabe uma coisa que eu percebi falando do meu filho em relação a feijão? Aqui em Fortaleza tem muito feijão verde, que é aquele que ainda tá. Eles tiram, né, e vendem. Ele é até no supermercado, eles ficam na geladeira, porque ele é bem perecível. O feijão verde, no meu filho, já não causa tanta reação. É Qual seria a diferente, né? explicação disso? Porque o tempo de maturação dos vegetais muda a composição. Uhum. Então você vê uma fruta mais de vez, né? Ela não é tão doce. Uma fruta mais madura é mais doce. Né? Então, esse processo, a gente lembrando que essas estruturas são estruturas vivas, elas estão ali no seu ciclo de vida. Né? Então, se eu pego um ser humano criança, ele tem características que um ser humano adolescente tem outras, um ser humano adulto tem outras. A planta é igual. Então, dependendo do ponto do ciclo de vida que eu vou colher a planta, ela vai ter características diferentes. Um exemplo bom disso, Carlinha, é o chá verde. Uhum. Porque, pessoal, ó, chá verde, chá vermelho, chá preto, chá branco e chá amarelo são todos o mesmo chá. Só que são épocas diferentes de colheita e ou partes diferentes da planta, mas é a mesma planta, que você vai pegar para fazer o chá. Então, assim, um ginkgo biloba, por exemplo, se você pegar, colher ele na época certa, ele dá em torno de 24% de ginkosídeos. Se você colher na época errada, às vezes só dá um.
Então, isso é do ciclo de vida daquele ser vivo. Dependendo da fase do ciclo de vida que você acessa ele, a composição vai ser diferente, tanto em nutrientes quanto em antinutrientes e venenos e por aí vai. Pois é, que falando sobre isso, interessante, a gente falando em antinutrientes, existem os antinutrientes que nos fazem bem, né? No caso dos chás, Sim, os fitoterápicos seriam como se fossem os antinutrientes que das vão te sementes. ativar pela via xenormética, né? Que é essa via de desafio. É assim, pessoal, é quando a substância estranha ao seu organismo, ela entra em você e ela desafia o seu metabolismo e isso gera uma resposta positiva adaptativa. Né? Então, muitos polifenóis, de uma certa maneira, fazem isso, como tem no chá verde, como tem no cacau, como tem na casca da jabuticaba. Né? Então, assim, a gente tem muitas substâncias vegetais que elas trazem benefícios de forma indireta, como a Carlinha falou. São antinutrientes do bem, vamos chamar assim, né? Não tem por que não, e que vão promover adaptações positivas. Então, é engraçado, Carlinha, porque isso é como a musculação, né? A musculação você está fazendo o quê? Você está agredindo o músculo ali, Está está dando causando um pau nele, inflamação, né? e isso causando inflamação, causando estresse, para o seu músculo olhar assim e fazer, ai meu Deus do céu, se essa doida vai fazer isso amanhã de novo, eu preciso estar pronto. E aí ele vai ali se adaptar. Claro, pessoal, não é assim, eu estou usando a licença poética aqui ilustrando, mas é uma forma, é um processo adaptativo. Nosso corpo é extremamente adaptável. O corpo humano é um primor de capacidade adaptativa, sabe? Tanto que, ouçam o que eu vou falar, que eu vou falar um negócio muito esquisito, mas que vocês ainda vão ouvir falar mais sobre isso. A própria obesidade e a síndrome metabólica nada mais são do que processos adaptativos normais sob condições anormais, Perfeito. sabe? E Carlinha, isso é extremamente importante. Quando alguém vem falar para mim, a obesidade é uma doença, eu falo, para lá que não é. O seu organismo não está com defeito. Você que fez as entradas erradas e tem hábitos que estão te levando a isso. Ele está chegando nesse ponto ruim por vias que ele foi desenhado para caminhar. Na Isso. maior parte das vezes a pessoa não chega à obesidade porque adoeceu, ela adoece porque chegou à obesidade, É, certo? isso é bem Então comum. isso é bem comum. Então desenvolver a síndrome metabólica e desenvolver a obesidade são processos normais, são processos, entre aspas, de um organismo que é correto, mas que está submetido a condições totalmente incorretas. É isso. Por isso que não tem remédio. É. Entendeu? Quando alguém Uhum. fala que tem um remédio para obesidade, eu sinto a coceira. Não, não é Nada isso. disso. Sabe? Remédio para obesidade, pessoal, é mudar o caminho. Se por esse caminho eu cheguei aqui, eu quero chegar em outro lugar, eu não posso continuar no mesmo caminho. É. Então é aquela coisa, Carlinha. Vocês da nutrição sofrem com isso, né? Que é o paciente que fala, vou fazer uma dieta. E tipo assim, quando acabar, acabou, voltou a como era antes. Aí eu falo, tá bom, então você vai voltar a ser como você era antes? É isso que você está buscando? Então, É. concluindo essa ideia, se eu quero o emagrecimento saudável e a promoção e resgate da minha saúde, eu tenho que mudar a minha vida, É. né? E mudar o caminho e permanecer no caminho mudado. Porque, como falou, se eu criar ali uma estratégia para a pessoa, pronto, emagreci, agora eu vou voltar. Não. Porque se voltar, vai voltar que, inclusive, a pessoa ficou obesa, ela acumula gordura, como os nossos ancestrais acumulavam gordura como um mecanismo de defesa. Porque passava muito tempo sem se alimentar, então tinha que ter aquela reserva. Mas hoje a gente não tem mais uma necessidade dessa reserva, visto que a abundância alimentar está aí. A hora que eu quiser comer, eu peço um iFood, eu abro a geladeira, tá tudo muito fácil. Naquela época não era. Então, assim, a gente Perfeito. demora muito para mudar. Não sei se o ser humano vai evoluir a um ponto de mudar esse mecanismo de acúmulo de gordura para se defender de uma escassez, por exemplo. Galinha eu acho muito difícil, sabia? Também Porque acho. isso foi um processo adaptativo, evolutivo. E a Isso. gente está fora do processo de seleção já tem pelo menos aí uns 2000 anos. É. Não totalmente, mas tá, né? Como isso não seleciona,
A tendência é que isso não mude, É, vai continuar né? assim. Vai continuar assim. O que a gente precisa de fato é que essas questões e essas verdades sobre metabolismo, elas venham mais à tona e a gente mude o padrão de pensar do que é se alimentar. Porque você vê, a alimentação ganhou um viés muito comercial. E nós temos no ato alimentar hoje em dia um processo de ganhos de dinheiros muito É, grande. Nada contra, pessoal, não tenho nada contra o capitalismo, por favor, tá? Mas o que eu digo é o seguinte: as coisas têm que ter sua justa medida, inclusive isso. Então, o que, que eu quero dizer? Olha, eu vou comer, né? Comer é tão importante quanto fazer cocô, fazer xixi, beber água, dormir e respirar. É a mesma importância. São as 6 coisas essenciais que você não pode deixar de fazer na sua vida. Só essas 6. Então, por que, que o comer é elevado a uma importância tão mais alta do que os outros? é, Né? Se a gente trouxer o ato de comer para a mesma importância desses outros atos, a sua saúde já melhora. Porque é aquela isso. coisa, né, Carlinha? Ninguém chama os amigos para fazer um cocôzinho lá em casa todo mundo junto, né? A gente chama para comer, né? Mas tá errado, pessoal. A gente precisa, então, reorientar, reajustar essas questões e lembrar que a se nutrir é função fisiológica fundamental. A gente tem que parar de ter na comida uma busca de prazer. A gente tem que parar de ter na comida um motivo para se encontrar. Sabe? Por que, que a gente não se encontra os amigos para conversar? Para conversar. Isso. Né? É, Quando você vai encontrar pessoas, e aí vamos comer aonde? Mas peraí, eu não tô chamando para comer, é, tô chamando para conversar, né? Até é. conversar de boca cheia é uma falta de educação. Igual quando a pessoa pergunta, mas Carlinhos, eu quero ir no cinema, o que é que eu peço para comer no cinema? Você está indo para o cinema para assistir o filme ou para comer? Porque assim, as pessoas associam, né, as coisas, a confraternização a ter bebida alcoólica. Você está indo confraternizar, é encontrar os amigos, conversar, não é beber e comer. As pessoas incluíram o comer e beber no ato, mas confraternizar é você estar ali com o pessoal, né, revendo quem você não viu há muito tempo, conversando, bater papo e tudo isso. Mas é realmente a Exato. alimentação tanto colocar nessa parte para tem muito cultural também, né? A cultura, eu percebo que em alguns estados a comida é assim um desaforo você ir na casa de alguém e não querer comer tudo que lhe prepararam, né? Chega a ser até deselegante. Mas isso precisa ser mudado. E eu acho que a gente, né, tá com passinhos de formiga, a gente está conseguindo atingir muita gente. Chegou aqui uma pergunta que uma pessoa falou sobre justamente isso, né? Tá com a família, se sente o estranho no ninho, né? Mas sabe uma coisa que acontece comigo que eu acho muito legal? A minha família parou de me questionar tanto sobre isso porque eles veem o meu exemplo. Eles veem o quanto eu sou saudável, o quanto eu tô bem. Então, não, sabe, contra fatos, não tem Não há muito o que se argumentos. argumentar. Então, assim, o meu Perfeito. exemplo, quanto mais saudável você fosse, sem você ficar sendo chato, porque eu também não sou a chata de ficar, não come isso, eu como o meu, bebo o meu ali, minha água e tudo. Se a pessoa quiser me perguntar alguma coisa, eu vou responder com o maior prazer do mundo. Agora, eu não fico, né, impondo o meu estilo de vida a ninguém. Eu acho que isso também é importante. Não é legal, né, Carlinha? É chato isso. Né? Eu concordo com você. Você vê, né? Cada um cuida do seu. Ah, você Isso. quer saber o que, que eu faço? Se você me perguntar, eu vou te dizer. Se você não me perguntar, também não vou te falar. E aí entra aquele negócio, sabe quando você tem aquelas postagens de eu estava no mercado, vi o carrinho da pessoa, tinha isso, tinha aquilo, que é absurdo? Carlinhos, eu acho isso uma merda. Porque assim, para de se meter na vida dos outros, gente. Pelo amor de Deus, a gente já tem tanta coisa para dar conta de ficar se metendo na vida dos outros. É igual postagem muito jocosa, postagem muito piadistazinha sobre coisa séria. Eu sou meio invocado com esses negócios, sabe, Carlinha? Porque eu não sou muito favorável, nada favorável às Eu ridicularizações, também tá? não gosto. Não gosto. E não é porque eu sou politicamente correto, não, que eu não sou, tá, pessoal? É porque eu acho baixo, Uhum. sabe? E principalmente quando se ridiculariza o outro e o outro não sabe não ter oportunidade de se defender.
É. Então eu falo o seguinte, vamos partir para um combate franco? Vamos sim. Você falou um negócio que eu achei bonitinho você falar aquilo, que quando eu entro nas discussões, mesmo que eu discorde, a gente consegue discutir. É, E isso é uma acho coisa muito que eu faço legal. questão. Eu fico feliz que você percebeu isso, porque eu faço questão, Carlinha. Porque as divergências são a base da ciência. As divergências dão as cores para a humanidade, pessoal. A gente tem que divergir. E que bom que a gente encontra pessoas quando eu encontro alguém que pensa diferente de mim, eu tenho vontade de sentar aqui, vamos conversar, vamos ver se eu lhe convenço ou se você me convence, eu posso estar errada ou não, mas eu gosto desse debater, sabe? Eu acho Isso é importante. sensacional. Os dois vão sair melhores. Exato. Sabe, Carlinha, eu tenho uma frase que eu repito muito, que é o seguinte: a única hora que eu tenho certeza que eu fiquei menos burro é quando alguém me convence que eu estava errado. É a única hora. Não tem outra hora que eu possa ter certeza que eu fiquei menos burro, pessoal. Então, a única hora que eu tenho certeza, ó, fiquei menos burro 0,1% agora, é quando alguém me convence que eu estava errado de alguma coisa. Então, quando alguém me convence que eu estava errado, eu agradeço, sabe? Isso é importante, a gente precisa resgatar, Carlinha. E hoje a gente está em épocas muito difíceis nesse sentido, a gente precisa resgatar essa ideia da divergência saudável, da divergência que às vezes não é nem divergência, às vezes é uma complementariedade que parece uma É, divergência, né? E isso. o quanto isso engrandece todo mundo. É, exatamente. E eu gosto, eu vou, gente, a congresso de bodybuilder que fala coisa totalmente o contrário do que eu. Mas eu sempre que eu vou para esse tipo de evento, eu saio aprendendo alguma coisa, eu mudo de ideia, eu mudo o meu ponto de vista sobre certas coisas. E eu acho importantíssimo eu estar sempre muito atenta a tudo isso, sabe? Agora tem coisa que realmente fica desvalorizando outros profissionais, fazendo piadinha. Eu não gosto de quem cresce, quem quer aparecer fazendo esse tipo de coisa. Se você viu alguma coisa que você não concorde por aqui, é interessante você criar o seu conteúdo sobre isso, sem estar apontando, mencionando ninguém. Eu faço muito isso. Tem coisa, algum vídeo que eu vejo que eu não concordo, aí eu podia criar um conteúdo sobre isso e vou lá e faço. Em Agora, contraponto, né? Isso é bom. é, Não, e Carlinha, até aquela coisa de chegar pro colega e fazer, colega, vem cá, eu penso diferente de você, bora fazer uma live pra gente meu discutir esse sonho. assunto? Nossa, isso seria maravilhoso. Pô, mas você vê que o pessoal em geral que gosta de criticar não topa, né? Não topa, são totalmente revoltados. E no grupo da faculdade, quando eu fui falar, eu fui convidar o povo para um evento que ia ter low carb, e o nome do evento era Uma Vida Sem Açúcar, Viver Sem Açúcar, alguma coisa assim. Hum. Nossa, eu fui tão hostilizada no grupo, me chamaram de terrorista alimentar. O evento foi maravilhoso. Tinha gente da rebelião lá palestrando, tinha gente falando sobre carboidrato, sobre outras coisas. Mas é porque o nome, Uma Vida Sem Açúcar, aquilo ali já foi. Eu já fui chamada de terrorista por conta disso. Mas, gente, menos, né? Por favor, né? Eu Mas a sou gente tão é chamado boazinha. terrorista o tempo todo, né, Carlinha? É, o tempo A gente é chamado todo. terrorista o tempo todo. E eu nunca me vi fazer terror nenhum sobre nada. Nunca. O que eu noto é essa dificuldade de muita gente de conseguir olhar para a divergência e entrar no diálogo. Isso. Porque já vem uma coisa muito agressiva, muito destrutiva, tipo assim, sou seu inimigo, sou contra você e vou te destruir. E não é essa a proposta, né? Nunca será essa a proposta, né? A proposta tem que ser de agregação, entendimento e de que todo mundo cresça junto, né? É, e às vezes, quando a pessoa assim, ela precisa emagrecer, ela está doente, ela fica muito na defensiva do apego emocional do alimento. Por exemplo, o que a gente falou da tapioca no começo da live, alguma pessoa pode ter visto um pedacinho, se chateou e já saiu falando, porque eles são contra a tapioca, tapioca vai matar, porque não viu todo o contexto. Mais na frente a gente falou. Não é que a tapioca seja ruim, você tem que saber quantidade, Sensacional! momento. Hoje em dia tá assim, A é pessoa, Kalina, quer impressionante. botar uma foto de nós dois lá, anti-tapioca, esses dois. Mas o pessoal faz isso, cara. Faz. Ô, Carlinha, mas sabe o que me incomoda? Não é a pessoa leiga que faz isso. O que me incomoda é o colega que faz isso. Exatamente. Entendeu?
É, A pessoa leiga, eu digo assim, ó, a pessoa que não está dentro da área, ela não tem obrigação de ter esses entendimentos. também acho. Então digamos, ela está mais vulnerável ali dentro daquele arcabouço de informação. Agora, o colega tem a obrigação moral de pelo menos parar e olhar. Olha esses dois malucos estão falando aí. Peraí, deixa eu ver o que eles estão falando para eu entender direito, É, né? Antes de emitir qualquer tipo de opinião. uhum, Não, isso mesmo. eu hoje sinto falta disso. É uma das coisas que me aproxima muito da rebelião, porque a maioria dos colegas lá tem essa capacidade da gente discutir, conversar, dialogar. E isso é Isso. tão bom, né, Carlinha? É muito bom. Eu me sinto muito à vontade, às vezes, para questionar justamente esse tipo de coisa que eu sei o quanto a gente ali consegue debater numa boa, às vezes mudar de opinião ou não, né? Eu acho importantíssimo a gente ter um grupo, assim, que possa fazer isso, né? Porque E hoje em que dia tá respeitam uns aos complicado. outros, né? É É, verdade, é verdade. é, Parece time de futebol. parece. Parece uma discussão assim, eu sou Bahia, eu sou Vitória, eu sou É Flamengo, eu sou Fluminense, né? É bem assim, é bem assim. complicado. E voltando aqui, só para a gente finalizar, porque eu tenho já já uma aula lá da tribo carnívora. Gente, já são 8 horas Já quase. são 8 horas, passou voando, não foi? Tá Como vendo? O passou papo é rápido. muito Carlinha, a gente rápido. tem que fazer outra. Tem que fazer outra, com certeza. Já vamos agendar outra. Mas para Tá certo. finalizar aqui, ainda Ah, voltando aos antinutrientes, né? Uma coisa que também se fala muito na nutrição é que hoje em dia a matriz alimentar dos alimentos é muito diferente do que era antigamente, né? Que hoje, por conta do solo, por conta da modernidade, enfim, transgênicos e tudo, a gente perdeu nutrientes, vitaminas e tudo. Mas eu tenho um contraponto em relação a isso, que eu não sei se você vai concordar. Ao mesmo tempo que existiu isso, existe realmente, a gente hoje tem uma capacidade de extrair desses alimentos, por conta, né? Hoje é tudo muito moderno e tudo, a tecnologia está aí para isso. Então, eu acho que uma coisa acabou nivelando ali essa falta, porque a gente consegue extrair, por exemplo, a cúrcuma, a curcumina, as vitaminas mesmo, se eu quiser suplementar uma vitamina C específica, a indústria que a gente fala, às vezes, a gente não, uma grande maioria das pessoas fala muito mal, mas eu penso exatamente, eu não sou contra o capitalismo, eu gosto de dinheiro, gosto muito de dinheiro, quero ganhar um pouquinho mais de dinheiro, obrigada, de nada. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, né? A questão é a gente saber usar justamente com informação. O que é preciso? É necessário investir nisso, investir naquilo? Qual é a tua opinião sobre isso? eu concordo com você 100%, Carlinha. Eu sou um grande entusiasta da indústria de transformação que vem nesse processo fazendo essas extrações, isolamentos de nutrientes, isolamento de substâncias e modificando as coisas. Porque assim, a gente fala muito contra os ultraprocessados, né? E em geral os alimentos ultraprocessados são ruins. Porém, o que é uma estrutura de curcumina extraída, lipossomada, se não um ultraprocessado? E Exatamente. esse ultraprocessado é ruim? Não, esse não é ruim. Então a questão é os alimentos ultraprocessados como são hoje. Eu acredito muito que a humanidade consiga no futuro, e bem no futuro provavelmente, produzir alimentos melhores até do que os que a natureza nos oferece. Eu acredito nisso. Eu só acho que a gente está muito longe disso, Uhum. tá? Então, assim, Não por uma acre- questão de tecnologia, né? Eu acho que mais por nesse quesito, eu acho que de mais por uma questão entendimento. comercial. E de entendimento, Carlinha. Porque Entendimento você sabe o também. que acontece? Nosso entendimento sobre metabolismo é muito pequeno. A gente entende muito pouca coisa. E olha Verdade. que você vê quando a gente está dando aula, assistindo aula, quanta coisa a gente fala, né? É, Pois tudo aquilo que você vê numa jornada inteira da rebelião, por exemplo, perto do que a gente ainda precisa descobrir, provavelmente é quase nada, é, sabe? Então, tem essa questão que é o que? Olha, nosso grau de ignorância, pessoal, ele ainda é absurdamente grande. verdade. Nós somos muito burrinho ainda. Tá? A gente tem muito que aprender ainda. Hum. Então, como é que a gente fica nessa situação, né, Carlinha? Já que o nosso entendimento sobre metabolismo ainda é pequeno,
nós ainda não estamos capacitados a escolher o que seriam esses nutrientes e proporções e como isso seria feito. Até porque a Verdade. gente precisaria de algum mecanismo que fizesse essa avaliação em tempo real a cada momento que você fosse alimentar. Uma vez eu li um livro que, olha, eu juro pra você que eu morro de vontade de lembrar o nome desse livro. E se alguém que está assistindo a gente, por acaso, identificar que livro é esse, passa para mim porque eu esqueci o nome. Eu li esse livro, eu tinha 12 anos de idade. Era um livro de ficção científica, onde humanos muito mais avançados, eles tinham uns anéis que esses anéis encaixavam numa máquina e aquela máquina lia toda a saúde dele e gerava uma comida perfeita para ele. Eu vejo o futuro da gente com algo assim, sabe? Uhum. Só acho que é bem lá na frente. Nem eu nem você vamos ver isso, nem nossos netos, talvez nem nossos bisnetos, tá? É uma turma bem lá para frente que deve ter acesso a algo parecido com essa ficção que eu li quando eu era novinho e que se alguém souber o nome, por favor, me fala, porque eu não consigo lembrar. E eu acho muito legal esse link que você sempre faz com ficção científica, porque eu também eu gosto muito de filme, livro, gibi, de ficção científica. E eu fico, toda vida que acontece uma coisa nova, eu sempre associo É impressionante o quanto a gente. Eu não sei se a arte imita a vida imita a arte, mas a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Então, eu também vejo um futuro muito assim. E olha a importância disso que foi falado. Cada pessoa tinha um anel e a comida era feita para aquela pessoa, não é um tipo só de comida igual para toda a população, porque cada um tem uma necessidade específica. Exatamente. Eu acho esse conceito sensacional, o conceito pleno de individualização, né? A necessidade daquele indivíduo ali vai ser atendida de forma perfeita, porque aquilo é feito só para ele. Pois é. Então, poxa, eu acredito, Carlinhos, que algum dia no futuro, alguma coisa parecida com isso, a gente venha a encontrar. Espero que isso aconteça, tá? Porque vai ser muito bom para todo mundo. Né? A Uhum. gente tenta fazer algo, um arremedo distante disso quando a gente manipula um suplemento, por exemplo, né? Ou quando vocês desenham muito bem um cardápio personalizado, ou as duas coisas associadas, o que é melhor ainda, né? Mas ainda estamos longe, longe dessa ficção, ainda é ficção. Mas eu tenho esse mesmo pensamento otimista, sabe? Eu acredito que a humanidade ela vai conseguir caminhar para o lado do bem, para ver realmente essa questão de saúde e tudo, porque só tem a ganhar, né? Quanto mais pleno o ser humano for, mais inteligente, mais ele vai conseguir desenvolver, mais ele vai deixar o planeta melhor. E, pelo que eu saiba, a intenção de todo mundo é ter uma longevidade, é conseguir viver mais, viver bem. Então, eu também tenho esse pensamento muito otimista, sabe? Que as coisas tendem a melhorar. E principalmente quando a gente está num grupo assim que todo mundo pensa muito igual. Então, eu sinto uma esperançazinha no ar. Tomara que a gente esteja certo. Tomara. Pois é. A próxima live, eu já vou adiantando aqui, ó. A próxima live, vou querer falar sobre genética, porque eu sei que isso é uma especialidade sua também, e eu sou totalmente apaixonada por essa área. Já fiz vários cursos, eu gosto muito dessa parte de genética e epigenética, né? Então, tem alguns Importantíssimo. assuntos meio polêmicos que eu vou querer abordar do tipo. Polêmicos, assim, porque é o povo que cria polêmica. Ozonioterapia, enema de café, essas coisas assim. Gosto de falar sobre essas coisas e na próxima live vou querer Tá e combinado. usar também Vamos só isso. marcar a data para a gente já divulgar. Eu amei, gostei demais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí durante essa uma hora que passou voando, tá? Rápido. E já pronto a próxima, Tá certo. Eu vou lhe tá marcar bom? para quiser repostar no seu feed Collab, me também. marque que eu vou jogar lá também, tá Tá, bom? joia? Muito Tá obrigada combinado. pelo seu tempo. Eu Obrigado a amei você, nossa live. Carlinha. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, até a próxima, pessoal.